Ele diz assim, no versículo 22. Só vou ler um versículo. João 11, o Evangelho do Filho de Deus. O São João, o apóstolo do amor. Esse apóstolo foi o último, aleluia, dos que partiram, que Jesus recolheu, foi o último que ficou na terra ainda, até Deus, aleluia, depois levar ele, né? E ele escreveu o Apocalipse. Todos os outros irmãos, até Paulo já tinha partido e João ainda era vivo, aleluia. Então, aqui ele escreveu o que Jesus, né, fez, e outros discípulos também, mas nós vamos ler no versículo 22, ele escreveu assim o que Jesus falou para Marta e Maria: mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. E toma o teu assento. Aleluia, eu vou repartir um pouco com a irmã, com a minha esposa. Eu gosto de tocar, gosto de louvar e evangelizar na rua, né? Mas a gente, na vida da gente, tem um testemunho. Não sou um exímio pregador, mas a minha vida tem sido pautada no testemunho de vida, de provações, de lutas e vitórias. Porque não há vitória sem lutas. Como dizia o nosso pastor, quando meu pastor foi o pastor Norberto, ele sempre dizia: não há vitória sem luta. Choremos junto. Ele me aconselhava sempre a permanecer firme e mostrava a palavra quando eu passava por lutas. E ele sabia a vitória é certa. Aleluia, porque Deus tem o tempo determinado para todas as coisas. Nós queremos que as coisas aconteçam amanhã. Quando nós pedimos a Deus uma coisa, nós achamos que tem que... Não, mas acontece que para Deus nos dar, para Deus te dar, minha filha, há um tempo determinado. Não lute sozinho, corra para a igreja. Tu vai ser provado, porque Deus, Ele é amor, Ele nos ama, Ele te ama, como Ele ama nossos irmãos que já estão há anos, irmãs estão há anos aqui, aleluia, para servindo a Deus e te ajudar a carregar esta cruz. Há uma promessa na tua vida que começa a ser cumprida. A primeira já se cumpriu, a justiça labachurianda na tua vida. Jesus, no Sermão da Montanha, Ele disse: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. No livro de Mateus, capítulo 5, você lê ali, nos versículos que seguem, quando Ele fez o Sermão da Montanha, Ele disse para aquele povo reunido: sede de justiça. Qual é a primeira justiça que Deus faz na nossa vida? O perdão dos nossos pecados. Aceitou Jesus, já foi feito justiça na tua vida. Passou da morte para a vida. Aleluia. É um mistério revelado. Porque a palavra mistério quer dizer ninguém sabe o que é. Por isso que eu estou falando mistério revelado. O mistério não é revelado, mas eu estou revelando Jesus falando que a primeira justiça já foi completada. Quando Jesus, no Sermão da Montanha, Ele diz: eu vim para trazer misericórdia na terra e não sacrifício. Como os sacerdotes, os fariseus acusavam o povo a respeito da lei, Ele veio para cumprir a lei. Romanos capítulo 10, versículo 4. Aleluia. Diz ali que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Justiça! Eu creio em Jesus, tu crê em Jesus? Então tu é justo. Aleluia! E o batismo nas águas é uma confirmação, é mandamento de Deus. O próprio Jesus falou para os discípulos, para os sacerdotes, para os fariseus, que eram homens da lei, que escreviam a lei de Moisés. Ele disse assim: vem cá. Eles queriam pegar Jesus. E Jesus estava com vários discípulos. Além dos discípulos, tinha outros curiosos, vendo Ele curar, libertar, ensinar. Aleluia. Aí chegaram nele: vamos perguntar uma coisa para ele. Nós somos homens da lei, conhecemos a lei. Os saduceus, né? E os homens da lei perguntaram: vem cá, mestre. Primeiro eles, né? Mestre, né? Sei que tu és conhecido da lei. Nos responde algo. O batismo de João Batista é de Deus ou é dos homens? Jesus podia, olhando que Ele discerne todas as coisas. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Ele estava preparado para uma missão
E ele lá no pensamento dele diz assim, eles querem me provar, porque muitos ficaram ali fitados, esperando uma resposta de Jesus, não só para eles. Mas Jesus com ousadia respondeu, se vocês me responderem a minha pergunta, eu responderei essa. Aleluia. E aí então ele disse, aleluia, Jesus disse para eles, né? Isso que eu falei. Isso que Jesus falou para eles. Com que autoridade eles falaram para Jesus? Tu faz essas obras. Primeira vez eu já respondi o que Jesus respondeu, né? Já falei na frente. Pois com que autoridade você faz isso? Você pode nos dizer? Porque nós obedecemos a lei de Moisés, os 10 mandamentos, o Pentateuco, que vai de Gênesis, né? Que vai de Gênesis, os 5 antigos livros, né? Até Deuteronômio, escrito por Moisés, fora os Salmos, alguns que Moisés escreveu. Nós cumprimos a lei de Moisés. Aí Jesus perguntou, com que autoridade você faz isso? Eles perguntaram para Jesus, Jesus falou assim, se vocês me responderem, o batismo de João Batista é dos homens ou é de Deus? E eles disseram assim, se nós disser que é dos homens, nós vamos ser apedrejados, que tem um monte de gente aqui. Nós vamos ser vaiados. E se nós dissermos que é de Deus, ele vai dizer, por que nós não cremos nele? Aleluia, em Jesus. Por que não creram nele, então? Eles vão ficar envergonhados. Aí diz, Senhor, mestre, nós não vamos responder. Eles, pois então, também não vou responder a vocês. Aleluia. A eles foi encoberto. Por causa do quê? Da dureza do coração. Mas nesta noite eu vejo que aqui todos têm um coração novo, colocado pelo Senhor. Quando eu falo, a Bíblia, quando fala em coração, ela fala em entendimento. Entendimento. Dai-me, filho meu, o teu coração. Como a nossa querida irmã entregou para Jesus a sua vida, ela deu o coração dela, o pensamento, o sentimento, tudo para Deus. Então o Espírito Santo entra na vida dela. E aí vai começar a ensinar ela, mediante a palavra de Deus, a orientação e a ajuda, as orações dos irmãos. Como aconteceu comigo há 34 anos atrás. E a minha esposa há 31 anos atrás. Aleluia. E o Espírito Santo, ele começa a nos ensinar. Como eu digo, leia a Bíblia. Porque Bíblia é sagrada. Leia para ser sábio. Creia nela para ser salvo. E pratique ela para ser santo. 3 coisas importantes. Lê para ser sábio. Crê para ser sábio. Para ser salvo. Lê para ser sábio. Sábio é mais que inteligente. Sábio é mais que inteligente. E creia para ser salvo. Salvo, como eu falei antes, justificado por Deus. Nós somos justificados. Romanos 8, 16, 35. E nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Mas tem um porquê. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Qual é o Espírito? Espírito Santo. Qual é o Espírito? O Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele foi derramado no Pentecoste, há 2000 anos atrás, Deus passou para ele a missão e ele disse, deixa comigo. Agora é comigo. João 16 diz assim, lá no Evangelho, esse mesmo Evangelho diz assim, que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É um pecado. Por quê? Pecado é aquele que não crê em Jesus. Então é um pecado mesmo, não é, irmãos? Não crer em Jesus é o maior pecado. Todo mundo sabe que Jesus é conhecido na terra, por todo mundo. Historiadores, escritores, todo mundo conhece. Aqui na terra tem dia para tudo. Hoje até é o dia da Kombi, sabia? Hoje é o dia da Kombi. Eu tive 3 Kombi. Hoje é o dia da Kombi. Eles botam um dia para tudo. Tem um dia, mas tem o dia da ressurreição, tem o dia da Páscoa. Porque Deus honrou Jesus. Ele diz, todo poder me foi dado do céu e da terra. Quando ele apareceu para os discípulos e aqueles que o esperavam, ele diz, paz seja convosco, todo poder me foi dado no céu e da terra. E aí soprou o Espírito Santo neles. Por que ele soprou? Para abrir o entendimento deles. Aí eles entenderam que Jesus tinha que morrer na cruz, tinha que ressuscitar. Aí eles foram entender, abriu o entendimento deles. Está ali nos evangelhos. Quando ele ressuscitou, ele soprou o Espírito Santo. Então, é um pecado, por causa do pecado, por causa da justiça.
Aquele que não crê em Deus, pecado, justiça. Porque Deus fez justiça em mim e em você. Em todo aquele que aceitou Jesus como Salvador. Se você soubesse o mistério da cruz, se você fosse pensar e ler a Bíblia e fazer um discipulado, que você vai fazer, e nós já fizemos, a Bíblia é o maior discipulado, mas a igreja tem discipulado, tem tudo para ensinar, para você entender a profundidade do que é ter Jesus na vida. Uma delas é vida abundante, aleluia. É amor profundo. Mas na hora do sofrimento, Jesus está junto contigo, comigo, com toda a igreja. Nós não vamos deixar de passar pelo sofrimento. Não, aceita Jesus, não tem mais. Vai ter. Porque lá em Mateus, eu até aconselho você a ler Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha, até o versículo 7. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Quer aprender como ser um cristão, é ali. Lê esses 3 capítulos, o próprio Jesus está ensinando. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Ali ensina como ser um cristão, a luz do mundo, como orar. Capítulo 6, como orar. Capítulo 7, pedi, dá-se-vos-á. Eu sou evangelista, irmão. Eu prego evangelho na rua, eu prego isso para as pessoas. Eu prego por isso que aqui na igreja, claro, vocês já são crentes, todos já são crentes. Eu não tenho grande história. Eu aprendi muito, eu já estudei o livro dos reis, tantas coisas, para mim, ensinar, dar mastigadinho na boca dos bebês, a palavra de Deus, assim, para aquele que não conhece. Paulo foi chamado para os gentios. Os judeus bateram nele, fizeram tantas coisas, e ele ainda disse, Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Ele convenceu Pedro, e o Espírito Santo convenceu Pedro, dizendo, não, vai para o gentio, porque ele foi escolhido para pregar para os gentios. E o que é gentil hoje? Aquele que não conhece ainda a palavra de Deus. Ele sabe que existe Jesus, como eu estava falando antes, que morreu na cruz, não, mas só que eles dizem assim, morreu, está com Deus. Não, não é assim. Por causa do pecado, da justiça e do juízo. Deus já colocou juízo na terra. Mas agora é tempo de colheita. É tempo de colheita. É tempo de colher. Como diz o irmão, nós temos que evangelizar. A responsabilidade que a igreja aqui tem, essa igreja aqui nesse bairro, ela é um farol. Sabia? No meio das trevas. Quando o irmão Itamar falava para mim, olha que a gente ora, a gente busca, só tem um que incomoda, que se incomoda com isso, é o inimigo das nossas almas. Ele não tem poder, porque há anjos e anjos trabalhando e pelejando por nós. E a oração que é feita, ela sobe como uma tocha para a presença de Deus. Eu estou aqui para te alertar, eu já vou passar a palavra para a irmã. Eu estou aqui só para te alertar isso. Sobre tudo isso que temos falado. Aprenda, por causa da justiça, do pecado e do juízo, como eu disse. E qual é a geração que você está vivendo? E qual é o que você é diante de Deus, a nação? Você é filho porque aceitou Jesus. Mas diante de Deus, qual é a era que você está vivendo? Qual é a dispensação que você está vivendo? Existiu a dispensação da inocência. Adão e Eva, antes de pecar. Depois da consciência. Depois a dispensação da lei. Que foi quando Deus falou com Moisés e deu os 10 mandamentos. O homem não conseguiu cumprir. E agora veio a dispensação da graça. Aleluia. Jesus. O que é graça? Favor não merecido. Você já sabe, mas é para que vocês falem para essas pessoas aí. Olha, Jesus já morreu por você. Jesus te ama. É uma palavra de poder. O nome de Jesus quer dizer justo, Emanuel, Senhor único, que quer dizer unigênito e Salvador. Palavra Jesus em português. Nós estamos vivendo a dispensação da graça. A última oportunidade. A última oportunidade. Eu tive um sonho, que eu olho para aquele relógio, no início desse ano. Deus me deu uma visão. Deus fala muito de visão conosco, né? Com vocês também tem mostrado visão. É só buscar Ele. Na madrugada, quando você acordar, te coloca na presença de Deus. Eu nasci assim e vou morrer assim. Sempre de joelho. Eu tenho uma maneira de orar que eu olho com o rosto no chão, com o rosto no pó. Eu já tenho um cantinho lá em casa que eu vou, boto o tapete, pá! E Deus fala comigo. E Deus falou com o irmão Itamar. Nós estávamos lá no culto, ele... Pode ir na terça lá? Eu não peço nada para ninguém.
Eu não chego para o pastor Nelson, me dá oportunidade. Eu estou 19 anos em Bagé, nunca preguei numa Santa Ceia. Eu não falo nada, fico quieto. Porque eu sei do meu trabalho que é evangelístico. Eu tenho que apoiar, não, é isso aí, vamos ganhar alma. Eles, que bênção, não. Deus colocou vocês aqui para dar continuidade daquilo que tudo é uma continuidade. O que é para você fazer não é para mim. O que é para mim não é para você. Cada um, Deus tem uma missão. Mas é no joelho que você vai descobrir qual é a missão. Jesus deixou o exemplo. Toda madrugada ele acordava, se era na primeira vigília, ou na segunda, ou na terceira. Aleluia. Ele acordava e ia para os pés do Senhor. Os discípulos dormindo. Mas os discípulos, quer dizer, alunos, eles estavam dormindo, estavam na carne ainda. Guardado pelo Consolador Jesus. Por isso que Jesus falou, eu enviarei o outro Consolador. Ele era o primeiro. E na João 17 ele fala assim. Em João 17 ele diz assim, Pai, eu tenho guardado aqueles que tu me deste. Não vos peço que os livre do mundo, mas que os guarde do mal. Aleluia. E também aqueles que hão de crer no meu nome. Aquela glória que nós tivemos chama-se oração sacerdotal. Esse evangelho de São João capítulo 17. Jesus orou por eles e por nós também. Lá no versículo que segue você vai ver. E aqueles que hão de crer no meu nome. Glorifica a Deus que é eu e você. Depois que ele estava na cruz, o Pai se alegrou. Diz Isaías ali que ele se alegrou com o sacrifício por causa nossa. O Pai se alegrou. Por isso que Jesus na cruz ele diz, Pai, está consumado. Aleluia. Toda a lei e os profetas, desde a de Adão até chegar em Jesus. Tanto é que Jesus foi tão importante, e é tão importante que os anos começam, o calendário começa com ele. O calendário começa com Jesus. Que coisa maravilhosa é servir a Deus. Aleluia. Você pode ver na antiguidade, eles falam assim, DC. DC é depois de Cristo. Antes de Cristo, viu? Ele é o centro. Por que isso, irmão? Por que DC é depois de Cristo e AC é antes de Cristo? Porque Jesus é o centro. Calabachúria. O diabo pensa quando levantou ele na cruz ali, ó, pregar, pensou, agora matei ele. Que nada. Deus levantou ele para purificar a terra, porque a terra cambaleava como um bêbado, a terra estava em pecado, e quando o sangue jorrou do seu corpo e correu na terra, até os mortos ressuscitaram, aleluia, foram vistos mortos caminhando, aleluia, porque tinha que cumprir a palavra, ele é a ressurreição e a vida, sabia? Caminhar, aí ele foi nos céus, ele foi lá no seio de Abraão, pegou Jeremias, os profetas, e levou para o terceiro céu. Ele tirou lá do abismo, que só tinha um abismo separando os salvos daqueles que estavam nas trevas. E ele desceu lá e pregou para o pessoal do dilúvio, que morreram no dilúvio, e levou Jeremias, levou todo mundo, Davi, todo mundo levou para cima. 1 Coríntios capítulo 9, e Salmos 1 versículo 9, o céu é para cima. Para que se cumprisse o salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu nem vou entrar nesta mensagem, porque aqui foi a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus diz, mas também sei, voltando agora para a palavra, para encerrar, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Portanto, meus amados irmãos, amada igreja, sede firme, constante e abundante na obra do Senhor. Isso é para mim, a palavra corta primeiro para mim, e depois para todos nós. Aquela palavra de domingo ainda está suando aqui. Aleluia. Porque nós temos o livre-arbítrio. Como eu disse, Jesus é a graça que é derramada sobre a terra. Sobre a terra. E todo aquele que crê no seu nome será salvo. Mas quem não crê será condenado. Mas a Bíblia fala e nos exorta para dizer, aleluia, não vos vanglorieis por isso, por conhecer Jesus, mas sim por permanecer na presença de Deus.
Não há mais tempo. Mas aqui tem uma palavra em Eclesiastes que diz assim, que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Louco! Será que tu vai diminuir os dias da terra? O ímpio é desarraigado da terra. Eclesiastes 7, versículo 8, você vai ler o 9 ali. Louco, será que tu vai diminuir? Quantas pessoas pecam, caem em adultério, fazem tantas coisas, até servos de Deus. Deus ia dar vida longa para eles. Mas Deus fala assim, não, por amor ao meu nome, tu vai cair de novo, então eu vou te levar. Aleluia. Todos nós um dia vamos dormir. Deus falou comigo que Ele ia esse ano, ia recolher para o seu jardim várias pessoas. Desperta o dom que há em ti. Você aceitou Jesus, você tem o dom do Espírito Santo. Tem o selo. Agora você vai despertar em você. O jejum, como dizia meu pai na fé, você vai jejuar. O Espírito Santo vai te ensinar a palavra. Vai usar os servos para te ensinar. Porque o dom de Deus está implantado em ti. Para que você seja forte e a sua família está coberta pelo sangue de Jesus. Vamos ficar de pé, eu vou passar para a irmã. Que o meu tempo já passou.